Meus irmãos, graça e paz, que Deus possa abençoá-lo nesse domingo, que Deus possa falar ao seu coração poderosamente. Vamos aqui então dar continuidade à nossa série de exposições que denominamos a Igreja Diária. Temos aqui ao longo dos últimos domingos falado acerca do que significa ser uma igreja diária. Temos falado sobre como nós cristãos, enquanto peregrinos dispersos entre nações pagãs, podemos manter a nossa vitalidade. Temos falado sobre como nós, que vivemos às margens de uma sociedade mundana, às margens das suas crenças, dos seus valores e das suas práticas, podemos nos manter em marcha dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós. Não queremos ser uma igreja domingueira, não queremos restringir a nossa existência a um culto dominical, a uma experiência religiosa pontual. Não, nós queremos ser igreja viva do Senhor de domingo a domingo. Queremos ser uma igreja discipuladora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o que nós vamos então hoje discutir é acerca de como seria então a missão diária. Como é que nós podemos ser uma igreja que faz discípulos diariamente? Uma igreja que está conectada com a sua missão todos os dias da semana e não apenas aos domingos. Faremos isso então a partir de algumas reflexões em alguns versículos da primeira carta de Pedro, capítulos 2 e 3. Nós não vamos fazer aqui uma exposição verso a verso, mas nós vamos selecionar alguns versículos. A partir desses versículos, nós vamos então buscar entender como acontece a missão diária da Igreja do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, então, eu queria propor que se nós queremos viver uma missão diária, nós precisamos considerar o nosso chamado para essa missão. E para isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, e nós vamos ler a princípio os versículos 4 e 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, que dizem assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir a direção do nosso Deus. Ó Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de culto. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque um dia o Senhor venceu a nossa incredulidade e um dia o Senhor nos dotou com a fé e o arrependimento necessário para que nós respondêssemos positivamente à oferta graciosa do Evangelho. E é por isso, meu Deus, que nós estamos aqui. É por isso que hoje os nossos corações estão habilitados para te render louvores. É pela obra transformadora do Evangelho em nossas vidas. Nós queremos te agradecer por isso, Deus, nós queremos te bendizer por isso. E te pedir que agora, nesse momento de exposição bíblica, que o Senhor nos dê ouvidos atentos. Que mais do que isso, o Senhor também nos dê um coração quebrantado e um coração disposto a obedecer a tua voz. Fala conosco, ó Deus, fala poderosamente aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês devem se lembrar das exposições anteriores,
que no primeiro capítulo da sua carta, Pedro já nos havia falado bastante acerca de Jesus. Primeiramente, Pedro nos disse como nós fomos regenerados para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Falou-nos também sobre como nós amamos a Cristo e sobre como nós, inclusive, depositamos a nossa fé nele, nos alegramos nele, apesar de não o termos visto. Por fim, no capítulo 1, o apóstolo Pedro escreveu que o preço da nossa redenção não foi baseado em coisas perecíveis, mas o preço da nossa redenção foi nada menos do que o sangue precioso de Jesus Cristo, que como um cordeiro sem mácula e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, foi revelado nesses últimos tempos em nosso favor. E agora então, quando nós partimos para o capítulo 2, no versículo que lemos, Pedro menciona a pessoa bendita de Jesus Cristo outra vez, e agora ele faz uso de uma metáfora, ou melhor dizendo, de uma nova metáfora. Versículo 4, ele nos diz que Jesus Cristo é a pedra viva. E partindo então dessa imagem, o autor amplia a metáfora para incluir os seus leitores. Primeiramente, ele havia dito que Jesus é uma pedra viva, mas na sequência, ele diz também que os seus leitores, os cristãos, estão sendo utilizados por Deus como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. E mais do que isso, conforme nós lemos, os cristãos como pedras vivas, eles não exercem apenas uma função passiva na edificação desse templo, mas eles também são chamados a exercer um sacerdócio santo e a oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Vocês perceberam isso? Nesse templo espiritual, nós não somos chamados a sermos apenas uma pedra viva, um elemento estático da construção, o que para nós, considerando a nossa situação de pecadores, já seria um privilégio imenso. Não, meus irmãos, o texto vai além, ele diz que nesse santuário vivo, todos nós somos chamados a servir a Deus como sacerdotes santos. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma classe de pessoas que haviam sido escolhidas por Deus para se separar das impurezas do mundo e se santificar e se consagrar a Deus, a fim de que fossem capazes de fazer interlocução entre o povo e o seu Deus. E os sacerdotes, então, intercediam pelo povo e ofereciam sacrifícios de animais em favor do povo. E quanto a nós, queridos, quanto a nós cristãos, que tipo de sacrifícios seriam esses que oferecemos nesse templo espiritual formado por Cristo e sua igreja? Com certeza, é muito óbvio que na nova aliança já não é mais necessário que ofereçamos sacrifícios sangrentos, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós de uma forma definitiva e de uma forma suficiente por todos os nossos pecados. Portanto, queridos, os sacrifícios espirituais que nós cristãos oferecemos é o nosso corpo, é o nosso espírito, são as nossas afeições, são as nossas orações, são os nossos louvores, é o nosso trabalho, os nossos esforços e as nossas boas obras, que são oferecidas a Deus. No final do versículo 5, porém, há um detalhe extremamente importante. Pedro diz que, como sacerdotes santos, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo.
Ou seja, o que mais importa nessa equação não é que nós tenhamos atitudes para oferecer sacrifícios a Deus. O mais importante é saber se esses sacrifícios serão aceitáveis por Deus. O mais importante é que nos certifiquemos de que os nossos sacrifícios serão de fato agradáveis a Deus. E como o texto nos diz claramente, eles só podem ser aceitáveis por Deus por meio de Jesus Cristo. É claro, meus irmãos, que não há dignidade em nós suficiente para que possamos nos colocar diante de Deus e sermos primeiramente nós aceitos por Ele. Nós somos pecadores, nós somos portadores de uma inclinação pecaminosa e, portanto, nada daquilo que somos e nada daquilo que nós fazemos, seja individual ou corporativamente enquanto igreja, nada disso seria aceitável diante de um Deus santo. Mesmo as nossas melhores intenções, mesmo os nossos atos mais nobres, quando colocados diante da santidade de Deus, seriam todos eles repugnantes. E é por causa disso que nós precisamos nos oferecer, e precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus, somente através de Jesus Cristo, o nosso mediador. Essa é a única forma de nós sermos aceitos por Deus. Essa é a única forma de nós sermos tolerados em Sua presença santa. É que em Cristo Deus nos acolhe, em Cristo Deus nos recebe, em Cristo Deus aceita as nossas ofertas. De nós mesmos não haveria capacidade para isso, mas em Cristo nós somos aceitáveis e agradáveis diante de Deus. João Calvino, reformador do século XVI, comentando esse texto, diz: nunca se encontra em nossos sacrifícios uma pureza tal que em si mesmos sejam aceitáveis a Deus. Nossa renúncia pessoal nunca é inteira e completa. Nossas orações nunca são tão sinceras como deveriam ser. E nunca somos tão zelosos e diligentes em fazer o bem. Ao contrário, nossas obras são imperfeitas e mescladas com muitos vícios. Não obstante, conclui o reformador, Cristo conquista favor para elas. Isso é motivo de nós nos alegrarmos em Deus e na obra de Cristo em nosso favor. Adiante, nesse mesmo capítulo, eu gostaria que você lesse agora comigo o versículo 9. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós. O que poucos de nós sabemos é que metade desse versículo é uma citação de Êxodo capítulo 19, versículo 6. Combinado na sequência com outros textos do Antigo Testamento. E quando nós então entendemos onde esse texto nasceu originalmente, nós podemos então compreender melhor a mensagem que Pedro traz em sua primeira carta. Ele está aqui, portanto, replicando uma mensagem do Antigo Testamento, um versículo que ele deve ter ouvido diversas vezes ao longo da sua vida, como judeu que era. O contexto em que esse texto emerge, em Êxodo 19, versículo 6, está ligado ao tempo em que os hebreus foram sobrenaturalmente libertos do Egito. E depois de uma peregrinação no deserto,
estando todos eles ao pé do monte Sinai, Deus agora estava prestes a celebrar com esse povo uma aliança. Deus estava ali congregando a nação diante de si, para estabelecer uma aliança com eles e entregar-lhes inclusive a revelação da lei, através do seu servo Moisés. Esse foi um dos momentos mais dramáticos de toda a história de Israel. Mas antes que Deus celebrasse essa aliança, Ele ordenou que Moisés transmitisse ao povo a seguinte mensagem. O texto bíblico diz: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Pois embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Meus irmãos, os hebreus foram alvos da graça soberana de Deus, que os libertou da escravidão do Egito e os transportou sobre asas de águias, por assim dizer, para que eles agora estivessem próximos de Deus e vivessem debaixo dos seus cuidados paternais. Agora eles haviam então se tornado uma propriedade exclusiva do Senhor. Isso significa que eles haviam sido escolhidos e haviam sido adquiridos por Deus, e que Deus agora cuidaria desse povo e que até mesmo teria prazer neles, como seu tesouro pessoal dentre todas as nações da terra. Desse momento em diante, esta seria a identidade desses hebreus. Até pouco tempo eles eram conhecidos apenas como escravos, mas agora eles eram a geração eleita, agora eles eram a raça escolhida, a nação santa, separados por Deus em meio aos povos da terra, para lhes pertencer com exclusividade. Mas além disso, essas palavras de Deus também estavam conferindo ao povo um propósito. Não era só de privilégios que essa nação viveria, havia um trabalho a ser realizado por eles. Como acabamos de ouvir, eles deveriam ser para o Senhor um reino de sacerdotes. E aí dessa forma toda a nação foi convocada a se separar das impurezas do mundo, a se consagrar a Deus e a promover adoração diária e a viver todos os dias de forma a exaltar a grandeza de Deus em meio aos povos da terra. E então, meus queridos, é à luz desse contexto que nós podemos entender melhor o que é que Pedro está afirmando em sua carta. Pedro está dizendo acerca da igreja a mesma coisa que havia sido dito a Israel por intermédio de Moisés. Se você pensar bem, não há nenhuma originalidade aqui. São as mesmas expressões, são os mesmos adjetivos. A novidade que temos aqui é que aqueles privilégios e missão, aquela identidade e propósito, que sempre se acreditou pertencerem exclusivamente a Israel, agora fica claro que eles também se aplicam aos cristãos. Essas mesmas expressões, esses mesmos adjetivos são agora aplicados à igreja, composta de judeus e gentios. E é dito então que todos eles têm parte na aliança de Deus. Você consegue imaginar como isso deve ter soado surpreendente para os primeiros leitores dessa carta? Os judeus achavam, assim como muitos crentes de hoje ainda acham, que Deus havia fechado com ele, que as alianças, que os privilégios, que a identidade especial pertencia a eles exclusivamente. E da mesma forma, os gentios estavam acostumados
a ver a si mesmo como cristãos de segunda classe, como cristãos de segunda categoria. E o que Pedro está dizendo aqui, isso não é verdade. Não é assim. Pedro está dizendo que, assim como os crentes da antiga aliança, a igreja, composta de judeus e gentios, é também geração eleita, é também sacerdócio real, é também nação santa e é também povo exclusivo de Deus. Essa é, irmãos, a nossa identidade. É isso que nos define. Todas essas expressões, queridos, apontam para a realidade daquilo que nós somos, não em nós mesmos, mas apontam para a realidade daquilo que nós somos em Cristo. E não para por aí, não é apenas identidade, não é apenas privilégios. O texto fala para nós acerca de um propósito explícito. É que pela graça de Deus, nós somos tudo isso que o texto diz que somos, para que anunciemos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso me faz lembrar algumas palavras de Jesus, quando ele disse aos seus discípulos: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e eu os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. E esse, meus irmãos, é um princípio que nós podemos observar ao longo de toda a Bíblia. É que por trás dos privilégios se encontram também as nossas responsabilidades. Então, o que é que nós podemos concluir até aqui? Eu creio que numa resposta rápida, nós poderíamos concluir que Deus não está criando filhos mimados. Sim, queridos, por causa de Cristo, nós temos uma identidade surpreendente. Nós somos muito mais do que nós, de fato, merecíamos. Pela graça de Deus, nós somos descritos de uma forma que vai muito além da nossa capacidade, vai muito além do nosso valor, do nosso mérito, da nossa dignidade. Para ser sincero, queridos, nós não somos sequer capazes de entender tudo aquilo que nós somos em Cristo. Nós entendemos parcialmente. E isso é graça. Isso é fruto da graça de Deus derramada em nossas vidas. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos reconhecer que a vida cristã não é feita apenas de privilégios. Nós também temos as nossas responsabilidades. A nossa nova identidade em Cristo, ela não tem um fim em si mesma. Ela visa um propósito específico. Um propósito divinamente estabelecido e revelado. Por graça, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Mas nós não estamos aqui apenas para representar uma elite espiritual. Não, nós estamos aqui para um trabalho sério. Estamos aqui para o trabalho de anunciar as grandezas do Deus que nos salvou, que nos tirou das trevas e agora nos permite caminhar em sua presença na luz. Às vezes, os cristãos se perguntam se realmente foram chamados para essa missão. E para responder a essa questão, alguns de nós buscam em seu passado alguma experiência que represente para ele um chamado especial. Um sonho, uma visão, uma nova revelação, ou quem sabe uma paixão inquietante no coração. Mas nós precisamos perguntar, queridos, se realmente necessitamos de um chamado especial, além deste que está claramente revelado para nós nas Escrituras. Será que ele já não nos é suficiente? Será que não deveríamos aplicar o princípio de sola escritura também nessa questão do chamado e nessa questão da missão? Outras vezes, alguns de nós, diante dos desafios da missão, olham para si mesmos
e buscam encontrar talentos especiais com os quais possam contribuir na missão. Eles se veem de alguma forma constrangidos pelos desafios da missão, e então eles procuram em si mesmos habilidades especiais com as quais possam se envolver na missão. Então nós pensamos, será que eu tenho capacidade para falar em público? Será que eu tenho capacidade para liderar? Será que eu tenho algum talento musical para contribuir no louvor? E é claro, meus irmãos, que seguindo esse caminho, seguindo esses pensamentos equivocados, a maioria dos cristãos acabam concluindo, mais cedo ou mais tarde, que eles não possuem nenhum chamado especial, nenhuma capacidade especial, e eles acabam se colocando à margem da missão. Olha que desastre. Como cristãos que somos, já vivemos às margens da sociedade em que estamos inseridos. E desastrosamente, alguns cristãos, por seguirem um pensamento equivocado, deixarem de dar ouvidos à palavra de Deus e a dar ouvido àquilo que se estabeleceu como um senso comum no meio evangélico, eles também se colocam às margens da obra de Deus. E pior do que isso, meus irmãos, seguindo esse raciocínio, nós observamos que a igreja, ao longo dos séculos, deixou de ser um reino de sacerdotes e se tornou uma atividade semanal, pontual, na qual a maioria dos seus membros apenas senta e observa uma pequena equipe exibir semanalmente os seus talentos especiais. E assim, meus irmãos, o povo de Deus vai perdendo a sua identidade, o povo de Deus vai perdendo o seu propósito, e vai perdendo, por fim, a sua própria força. Mas não é assim que a palavra de Deus nos ensina. O texto que nós estamos considerando nos diz claramente que anunciar as grandezas de Deus é tarefa de todos quantos foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos chamados por Deus para sermos um reino de sacerdotes e para o servirmos nesse templo espiritual do qual nós também fazemos parte. Então, meus irmãos, eu penso que o que nós precisamos é entender de uma vez por todas que o que qualifica cada um de nós para se engajar na missão não são experiências extraordinárias, da mesma forma que também não são talentos especiais que uma pessoa possa reunir. O que verdadeiramente qualifica a mim e a você, a fim de que nos engajemos na missão, é a nossa identidade em Cristo. É aquilo que nós somos hoje em Cristo e o propósito que Deus atribuiu a nós. Portanto, se você deseja se engajar na missão, e eu oro para que Deus use esta mensagem para despertar você nesse sentido, se você realmente deseja se engajar na missão, então, queridos, não olhem para si mesmos. Meu irmão, não procure em você experiências místicas, não procure em você aquelas habilidades especiais que as pessoas valorizam. O que você precisa mesmo é se apropriar da identidade e do propósito que por meio de Cristo você já possui. Amém? Entretanto, queridos, se nós desejamos ser uma igreja diária, nós precisamos ir além do chamado para a missão, e nós precisamos também considerar, em segundo lugar, as estratégias da nossa missão. Para isso eu peço então que você continue lendo comigo
o texto de 1 Pedro. Vamos ler agora o capítulo 2, os versículos de 11 a 12. E vamos tentar, a partir desses versículos, entender quais são as nossas estratégias básicas, quais são as nossas estratégias mais fundamentais, à medida que nós buscamos cumprir a missão que recebemos do Senhor. Leamos então o texto, que diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vez por outra, vocês devem lembrar que nós, cristãos evangélicos, recebemos um missionário profissional em nossa igreja que vem compartilhar conosco acerca das suas experiências no campo. E aí eles trazem relatos incríveis. Eles falam para nós de um mundo completamente desconhecido, falam de hábitos, de fatos, de coisas estranhas que eles observam e dos desafios que enfrentam no campo missionário, especialmente quando é o campo transcultural. E em meio a tudo isso, não sei se vocês já observaram, mas eles sempre fazem questão de destacar as estratégias missionárias que estão implementando. E eles fazem isso porque, de fato, as estratégias missionárias são fundamentais no desenvolvimento da missão. O que nós não nos apercebemos é que, se as estratégias missionárias são essenciais para aqueles que estão num campo transcultural, ao mesmo tempo elas devem ser essenciais para nós que também estamos no campo, ainda que não seja transcultural. Você e eu, naquele campo em que Deus nos inseriu pela sua perfeita vontade, também precisamos lançar mão de estratégias missionárias. Sendo assim, se eu perguntasse para você, quais seriam as suas estratégias missionárias? Quais são as estratégias que você tem implementado? Será que elas estão claras em sua mente? Será que você já pensou seriamente sobre isso? O texto que nós acabamos de ler, ele nos ajuda nesse quesito. Pedro nos diz quais devem ser as nossas estratégias mais básicas. Como que nós devemos nos portar em relação àquelas pessoas que estão à nossa volta. Quais foram então essas estratégias apresentadas pelo apóstolo Pedro? Como é que nós podemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para além do discurso? Pedro nos dá aqui nesse texto basicamente duas estratégias. Em primeiro lugar, Pedro fala sobre uma santificação interior. Quando ele diz: se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E como consequência disso, em segundo lugar, Pedro fala de um testemunho público exemplar, transbordante de boas obras, que não conseguem passar despercebidas pelos incrédulos à nossa volta, mas que antes são capazes, inclusive, de rebater as suas falsas acusações contra nós. Mais do que isso, Pedro nos diz nesse texto que nós acabamos de ler, que nós devemos buscar um bom testemunho entre os incrédulos, não para que os homens falem bem de nós, não para que os descrentes nos tenham em alta conta, mas para que eles sejam levados a glorificar a Deus. E na melhor das hipóteses, que o nosso testemunho seja utilizado por Deus como um instrumento para a conversão dos perdidos.
Afinal de contas, é nesse sentido que o versículo 12 parece apontar quando ele diz: observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia de sua intervenção. Essa expressão, no dia de sua intervenção, obviamente que não é de fácil interpretação. Algumas traduções dizem: glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Mas, ao que parece, o autor está nos dizendo que a observação das nossas boas obras por parte dos incrédulos será fundamental para a sua conversão no dia em que Deus resolver intervir em suas vidas, no dia em que Deus resolver visitá-los com sua graça. E aí, uma vez convertidos, eles glorificarão ao Senhor. Na sequência desse texto, Pedro nos mostra então como é que isso se processa na prática. Ele nos dá alguns exemplos. E de cara, o leitor consegue perceber que não se trata de coisas superficiais. Não se trata, por exemplo, de você adotar um linguajar religioso. Não se trata de você dar esmolas esporádicas no Natal, por exemplo. Segundo o texto, nós precisamos viver de uma maneira exemplar entre os pagãos. E isso tem implicações práticas que revelam o nosso coração, implicações práticas que nos desafiam diariamente. Se não, vejamos o que o texto diz, capítulo 2, acompanhe comigo. No versículo 13, o apóstolo nos ensina que na esfera política, nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade constituída entre os homens. E se você passar o olho aí no final do versículo 17, Pedro conclui dizendo: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Já no versículo 18, o autor se volta então para a esfera do mercado de trabalho. E ele encoraja os escravos a que se sujeitem aos seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas inclusive aos maus senhores. Avançando mais um pouco no capítulo 3, versículo 1, agora Pedro nos leva ao âmbito familiar. E nesse contexto ele exorta as mulheres para que elas sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, que mesmo assim eles sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando sua conduta honesta e respeitosa. E eu creio, meus irmãos, que aqui nós temos um exemplo daquele princípio que nós vimos no capítulo 2, versículo 12, em que a vida exemplar de um cristão pode levar um incrédulo à conversão. Da mesma forma, mais adiante no texto, no versículo 7, ainda dentro do âmbito familiar, Pedro exorta os maridos a que sejam sábios no convívio com as suas mulheres e a tratá-las com honra. No versículo 8, Pedro conclui dizendo que os cristãos devem ter todos o mesmo modo de pensar, ou seja, que nós devemos viver em unidade, e além disso, que nós devemos ser compassivos, que nós devemos nos amar fraternalmente, que devemos ser misericordiosos e humildes. Também não devemos retribuir mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, Pedro nos diz que nós devemos bendizer, ou seja, nós devemos abençoar, pois para isso nós fomos chamados. Os crentes foram chamados para abençoar. Você lembra que lá no início do capítulo 2, Pedro havia nos dito que nós somos um reino de sacerdotes, ou que nós somos um sacerdócio santo. E essa era uma função básica dos sacerdotes na antiga aliança. Eles deveriam interceder pelo povo e invocar as bênçãos de Deus sobre eles.
E é por isso que nós devemos, então, viver de uma forma que abençoemos aqueles que estão à nossa volta, nos diversos âmbitos, nos diversos aspectos da nossa vida. E se você acha que isso é pouco em termos de estratégia missionária, então eu convido você a prestar atenção no que Pedro escreve, voltando um pouco no capítulo 2, versículo 15. O que nós temos aqui é um texto fantástico, e bem que ele poderia funcionar como uma conclusão para todo esse arrazoado acerca do nosso testemunho público. 1 Pedro 2, versículo 15, ele diz: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Meus irmãos, essa é a estratégia básica que Pedro propõe para a igreja peregrina e dispersa entre as nações pagãs. Mas sejamos sinceros, queridos, não é isso que nós costumamos valorizar em termos de estratégias missionárias. Quando nós, por exemplo, queremos silenciar a ignorância de algum insensato, nós recorremos logo aos argumentos apologéticos complexos. Quando nós queremos atrair alguma pessoa a Cristo, o que vem primeiro à nossa mente é que evento evangelístico, ou a que evento evangelístico eu poderia levar essa pessoa. Quando nós queremos que alguém próximo a nós se converta, nós facilmente pensamos em colocá-lo para conversar com o nosso pastor, por exemplo, na esperança de que o pastor diga para ele alguma palavra mágica, que de alguma forma converta o seu coração incrédulo. Para não falar das ditas ferramentas evangelísticas que, vez por outra, aparecem em nosso meio evangélico. Como se os descrentes fossem uma espécie de matéria-prima bruta, que nós colocamos sobre a esteira da igreja, e basta aplicar sobre eles algumas ferramentas evangelísticas, que no final do processo, eles serão transformados automaticamente em cristãos, em novas criaturas. Eu acho engraçado que, vez por outra, alguém me pergunta: Diogo, que livro você daria para uma pessoa que não é crente? E eu não sei o que responder. Eu não sei sobre o que essas pessoas conversam. Eu não sei quais inquietações povoam o coração desse não crente e que possam ser respondidas pelo Evangelho. Mas o que as pessoas querem são ferramentas evangelísticas que funcionem para todo mundo. Nós não pensamos nessas categorias de estratégias que Pedro nos convoca a utilizarmos. Um viver santo, uma vida santificada, apartada do mundo e, ao mesmo tempo, presente no mundo com uma influência contagiante. No final das contas, quando a gente olha para essa igreja do primeiro século, nós não vemos nada daquilo que nós costumamos valorizar. Não há eventos evangelísticos programados. Não há ferramentas evangelísticas, da forma como nós entendemos. Não há argumentos apologéticos complexos. Toda a estratégia que nós podemos observar na igreja em seus primeiros anos não é outra coisa senão o povo de Deus vivendo para a glória dele mesmo. E à medida em que vive, eles compartilham o Evangelho no poder do Espírito Santo. E como consequência, Deus vai acrescentando à sua igreja dia a dia os que são salvos. A igreja não espera por ocasião especial, todos os dias, a gente compartilhando o Evangelho e todos os dias, consequentemente, a pessoa se rendendo à mensagem do Evangelho. Portanto, queridos, se nós queremos de fato ser uma igreja diária, se nós queremos nos engajar na missão diária, nós precisamos aproveitar as oportunidades que o dia a dia oferece para nós, de forma que nós possamos demonstrar com as nossas atitudes
o poder sobrenatural do Evangelho. Se nós queremos viver a missão diária na prática, nós não precisamos viver de uma forma completamente diferente daquilo que nós vivemos. Nós não precisamos passar a fazer coisas completamente diferentes daquilo que nós já fazemos normalmente. O que nós precisamos fazer é permitir que o Evangelho permeie a nossa vida, permitir que o Evangelho transforme a nossa vida, de forma que em tudo aquilo que nós já fazemos e que em todas as esferas da vida nas quais nós já estamos naturalmente inseridos, nós possamos em todas elas exalar o bom perfume de Cristo e despertar nos incrédulos o interesse pelo Evangelho. Além disso, a estratégia bíblica do testemunho diário, como apresentado pelo apóstolo Pedro, ela nos permite aproveitar as pontes relacionais que nós naturalmente construímos com as pessoas que já estão no nosso convívio diário. E isso, queridos, costuma ser muito mais eficaz do que eventos evangelísticos esporádicos, repentinos. Isso costuma ser muito mais eficaz do que aqueles contatos evangelísticos frios, que ocasionalmente possamos estabelecer com pessoas desconhecidas. Portanto, queridos, que nós dependamos do Espírito Santo e que nós nos esforcemos para viver de conformidade com o Evangelho, de maneira que a nossa vida diária, em todas as suas esferas, se torne um testemunho poderoso e contagiante. Em terceiro lugar, caminhando para o final dessa mensagem, se nós queremos mesmo ser uma igreja diária, nós precisamos também considerar a mensagem da missão. Já falamos sobre o chamado da missão, falamos também sobre as estratégias missionárias, e agora vamos caminhar para o fim dessa mensagem, refletindo acerca da mensagem da missão. Queria que você lesse comigo, mais uma vez, primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vamos agora nos debruçar sobre os versículos 15 e 16. Leamos o texto, que diz assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Meus queridos, eu sinceramente espero que tudo o que eu falei aqui acerca do potencial missional do nosso testemunho não tenha levado você a concluir erroneamente que o anúncio verbal do Evangelho seja desnecessário na missão. Isso seria um grande equívoco, isso seria um tremendo absurdo, tanto à luz de 1 Pedro, quanto à luz das Escrituras como um todo. Como você leu aqui nesse texto, outra vez Pedro enfatiza a necessidade da santificação do cristão em sua tarefa evangelística. Ele nos diz que nós devemos santificar a Cristo como o Senhor em nossos corações. Com essas palavras, eu creio que o apóstolo está aqui estabelecendo uma relação de condicionalidade entre a santificação e a evangelização. De forma que nós podemos entender que, se queremos ser eficazes na evangelização, é necessário que nós nos devotemos antes à santificação do coração.
É o que o texto diz: antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Mais uma vez aqui, o que importa não são as nossas habilidades externas. Aquilo para o que Pedro chama a nossa atenção é para algo interno, para a santificação da nossa vida interior, de forma que nós possamos falar e as nossas palavras possam ter o respaldo da nossa vida cotidiana. A razão óbvia disso é que o testemunho autêntico, um testemunho vibrante, um cristão que vive o Evangelho genuinamente, esse seu viver gera para si uma credibilidade enquanto evangelista. Nós conquistamos, por assim dizer, o direito de sermos ouvidos. E nesse aspecto, queridos, eu costumo pensar, e costumo dizer, inclusive, em algumas aulas, que, em certo sentido, os descrentes parecem ser muito mais espertos do que nós cristãos. Parece que com o passar do tempo, de alguma forma, nós vamos nos tornando ingênuos e passamos a nos impressionar com o vocabulário religioso, com a aparência religiosa de alguns de nós, com a formação teológica, com cargos eclesiásticos. Entretanto, via de regra, os descrentes não se impressionam com nada disso. Eles não dão valor a nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eles são muito capazes e muito rápidos em nos observar e em perceber se o nosso discurso está de fato alinhado com a mensagem que nós pregamos para eles. Ou melhor, eles são capazes de observar se a nossa vida está de acordo com a mensagem que nós pregamos para eles. E isso, meus irmãos, nos ilustra para nós o quanto é necessário que nós estejamos atentos ao coração, a fim de que nós nos engajemos de fato na missão. Mas, infelizmente, queridos, trabalhando há algum tempo com treinamento evangelístico, eu posso afirmar para vocês que não é esse tipo de coisa que os crentes buscam em sua tarefa evangelística. Embora muitos de nós estejam desejosos de nos tornarmos evangelistas eficazes, não é esse tipo de estratégia que nós valorizamos. Quase sempre, nos treinamentos evangelísticos, as pessoas querem mesmo aprender a reproduzir argumentos infalíveis, com os quais eles possam vencer qualquer debate religioso. Muitas vezes até os crentes querem soar convincentes, tanto quanto vendedores de marketing multinível. Mas, mais uma vez, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Prosseguindo, Pedro diz que além da santificação, os seus leitores devem estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes questionar acerca da esperança que há neles. E eu preciso reconhecer que esse versículo é, no mínimo, estranho. Observe comigo, o texto não nos fala acerca de nós estarmos preparados para pregar a mensagem do Evangelho ao abordarmos pessoas. O texto tem um movimento diferente. Ele diz que nós devemos estar preparados para compartilhar acerca da esperança que há em nós, à medida em que nós somos questionados por aquelas pessoas que estão à nossa volta e que observam em nós essa esperança. E eu digo, queridos, que esse versículo ele é estranho, porque não é isso que costuma acontecer conosco em nossa trajetória evangelística. Seja sincero, qual foi a última vez que um descrente questionou você acerca dessa esperança que ele observa para encher os seus dias? Se formos bem sinceros, vamos reconhecer que isso raramente acontece conosco.
Entretanto, se nós observarmos o texto em seu contexto, nós seremos levados a concluir que esse versículo, na verdade, não é estranho. Ele é constrangedor. Porque esse tipo de questionamento da parte dos incrédulos, ele só vai acontecer na vida daqueles cristãos que santificam a Cristo em seus corações. Esse tipo de questionamento só vai ser levantado para aqueles cristãos que vivem de modo exemplar, como foi descrito nos versículos anteriores. Essas pessoas, então, tornam-se um grande e chamativo ponto de interrogação para aqueles que estão à sua volta. E isso vai resultar, inevitavelmente, em oportunidades para compartilhar o Evangelho. E, mais uma vez, nós precisamos entender aqui a importância do testemunho público exemplar. Por si mesmo, esse testemunho já transmite uma mensagem implícita. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, esse testemunho público contagiante, ele produz para nós oportunidades para que nós verbalizemos a mensagem do Evangelho de uma forma explícita. E de qualquer forma, meus irmãos, antes que essas oportunidades surjam, Pedro chama a nossa atenção para que nós estejamos preparados para compartilhar a mensagem do Evangelho. Todo cristão deveria então estar pronto. Todo cristão deveria estar na expectativa de poder compartilhar o Evangelho com qualquer pessoa, a qualquer momento. Mas, mais uma vez, se nós formos sinceros, não é isso que costuma acontecer conosco. Compartilhar o Evangelho costuma ser uma pedra no calcanhar da maioria de nós. Especialmente nesse contexto de ceticismo e oposição que nós testemunhamos à nossa volta, como peregrinos dispersos, vivendo às margens de uma sociedade mundana. A nossa tendência é silenciar o nosso testemunho verbal. E isso, meus irmãos, acontece porque nós temos medo de despertar mais oposição ainda. Isso acontece porque nós temos medo de abrir a nossa boca e acabar ofendendo as pessoas que estão à nossa volta. Isso acontece porque nós temos medo de falar a mensagem do Evangelho e acabar, de alguma forma, sendo rejeitados pelos nossos colegas, pelos nossos amigos e até mesmo pelos nossos familiares. E assim nós vamos cada vez mais restringindo a razão da esperança que há dentro de nós para os limites da vida privada e para os limites do foro íntimo. E esse, queridos, torna-se então um grande desastre da missão. John Stott chamou esse fenômeno de o nosso silêncio culpado. Que Deus nos ajude, queridos, a vencer o temor dos homens, de forma que nós não venhamos a desistir de falar a mensagem do Evangelho sempre que possível. Não é o bastante que vivamos uma vida exemplar. A Bíblia nos convoca para que expressemos de uma forma verbal a mensagem do Evangelho. Afinal de contas, as nossas vidas não são o Evangelho. Se vividas para a glória de Deus, elas podem muito bem ilustrar a mensagem do Evangelho, mas jamais elas irão substituí-lo. No versículo seguinte, versículo 16, Pedro ainda nos ensina a forma como nós devemos anunciar essa mensagem. Ele diz que nós devemos fazer isso com mansidão e respeito, conservando sempre a boa consciência. E eu penso que isso é algo que nós devemos levar muito a sério, porque facilmente nós, cristãos,
confundimos a ousadia do Espírito com o atrevimento da carne. Será que você nunca viu um cristão que, no desejo de compartilhar o Evangelho, a depender da forma como as pessoas reagem, facilmente se deixam levar por provocações e acabam respondendo com grosseria? Eu já vi isso diversas vezes. Inclusive, eu já fui tentado a responder assim, grosseiramente, diversas vezes. E eu acredito que você também já viu, e possivelmente você também já se sentiu tentado, inclusive, a responder dessa forma. Mas, queridos, Deus não precisa disso. Mais uma vez, não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que nós devemos conservar a boa consciência, mesmo quando as pessoas rejeitam a nossa mensagem, mesmo quando as pessoas agem conosco de forma grosseira e escarnecem da mensagem do Evangelho e desprezam ao Cristo que nós tanto amamos. Diz a palavra de Deus, nós devemos continuar o nosso testemunho com mansidão e respeito. Portanto, irmãos, como homens e mulheres de Deus chamados para a sua missão, nós não podemos simplesmente abrir mão de estarmos preparados, prontos, equipados para compartilhar a mensagem do Evangelho. Nem podemos sequer nos dar ao luxo de adiarmos essa preparação para um futuro indefinido. Se você nasceu de novo, então isto significa que você já conhece a mensagem do Evangelho. Porque caso você não conhecesse, nem novo nascido você seria, nem nova criatura você seria. Então, se você nasceu de novo, se você é um crente em Jesus, você já conhece a mensagem do Evangelho. Talvez você não saiba articulá-la da melhor forma, mas pelo menos em uma versão mais simples, você é capaz de reproduzir a mensagem do Evangelho e compartilhar com alguém que ainda não conhece a Cristo. E Deus é poderoso para potencializar os seus esforços, Deus é poderoso para maximizar o impacto da sua mensagem e usá-la para alcançar descrentes. Ao mesmo tempo também, cristãos, nós devemos estar comprometidos em crescer no entendimento do Evangelho, a ponto inclusive de nós sabermos aplicá-lo aos diversos aspectos da nossa vida, de forma que nós sejamos capazes de direcionar qualquer conversa do nosso cotidiano na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos saber aplicar o Evangelho a cada aspecto da nossa vida, de forma em que nossas interações diárias, nós não tenhamos dificuldade em levar a conversa na direção da resposta que o Evangelho oferece para aquela questão que está sendo considerada. Portanto, queridos, que nós sejamos intencionais e que nós também nos mantenhamos em constante aprendizado, que nós aproveitemos da melhor forma os recursos que Deus já tem colocado à nossa disposição e que assim nós possamos investir diariamente em capacitação missionária. Então, leia bons livros. Então, aproveite o seu tempo na frente do computador ou do celular para assistir vídeos e cursos que ajudarão você a aprofundar o entendimento acerca do Evangelho. Aproveite melhor a sua escola bíblica dominical. Faça melhor uso dos irmãos mais experientes, que podem orientá-lo nessa caminhada missional. E aproveite, inclusive, os sermões dominicais e faça dele e dos seus temas pontes para conversas evangelísticas no seu dia a dia. E assim, quando Deus abrir diante de nós portas,
quando Deus, por sua graça, nos concedeu oportunidades, que nós possamos encarar cada uma delas com coragem, com responsabilidade, e assim nós possamos compartilhar as boas novas no poder do Espírito. Mas lembre-se, façamos isso de uma forma digna do Evangelho, com mansidão e respeito, confiando os resultados ao Senhor. Porque nessa obra evangelística, o que Deus requer de nós não são números. Deus não está estabelecendo metas numéricas para o seu povo. O que Deus requer de nós em sua palavra, conforme esse texto que nós consideramos hoje, o que Ele requer do seu povo é obediência e fidelidade no cumprimento da missão. Assim, queridos, que Deus nos abençoe e que Deus nos desperte para sermos essa igreja viva, que cumpre a sua missão diária, à medida que cada um de nós se apropria do chamado, da estratégia e da mensagem que foi divinamente revelada e graciosamente confiada a nós. Que Ele nos abençoe dessa forma. Amém. Oremos então ao Senhor e encerremos esse momento de culto, clamando ao Senhor as suas bênçãos sobre as nossas vidas, para que nós sejamos capazes de aplicar aquilo que nós aprendemos aqui, e para também que Deus nos abençoe na semana que nós tenhamos adiante. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela Tua palavra lida, nós te agradecemos pela Tua palavra exposta, e nós pedimos ao Senhor que, através da obra santificadora do Seu Espírito, incline o nosso coração para que nós pratiquemos, que não sejamos meramente ouvintes, mas que sejamos praticantes zelosos, e que nós envidemos esforços, Pai, para vivermos a missão diariamente. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos uma igreja viva. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos no centro da Tua vontade. E que assim, ó Pai, sejamos uma comunidade discipuladora em todo o tempo. Abençoa-nos também, Senhor, na semana que teremos pela frente, que o Senhor nos ajude nas nossas lutas, que o Senhor nos fortaleça em nossas adversidades e que nós continuemos firmes, com os corações cheios da esperança da glória, e que nós não olhemos para outra coisa, senão para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa, Pai, a nossa igreja, nos seus projetos, nessa fase, ó Deus, de transição, que o Senhor possa abrir para nós as portas dos céus e que haja todos os recursos necessários. Ajuda, ó Deus, e fortalece aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas na construção de um novo espaço para esta igreja. Abençoa-nos, ó Pai, com a Tua presença. É o que nós te pedimos nessa manhã e neste dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus faça de você um missionário contagiante ao longo de toda a semana. Amém.